Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, quem tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou a nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, que em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Sim, eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Estamos mais uma vez no CR Casa. Esse é o lugar incrível que Deus proporciona para nós termos relacionamentos, compartilhar experiências, orar uns pelos outros. Se é a sua primeira vez aí, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, que você seja muito bem acolhido pelos nossos líderes, pelos nossos CR Casas.
Eu quero já de cara aqui mandar um abraço para todos vocês líderes que têm feito esse trabalho tão incrível de receber pessoas, cuidar de pessoas, isso é muito especial. Esse domingo que se passou foi um domingo muito incrível. Primeiro, já vou fazer meu merchan aqui, que nós lançamos o livreto Montanha Russa. Momento muito especial, estou muito feliz. Se você não adquiriu, você pode aproveitar depois e adquirir nas próximas celebrações. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E você pode usar esse livreto para também abençoar pessoas. Talvez tenha alguém aí que está passando uma montanha russa, dificuldades na vida, nos altos e baixos. Tenho certeza que Deus vai abençoar essa pessoa através dessa leitura. Mas nesse domingo nós finalizamos a série Reset e nós falamos sobre relacionamentos. Então eu quero já encorajar você, nós vamos ler em grupo 1 João, capítulo 4, do versículo 7 até o 21. Nós temos uma boa leitura aí e nós vamos entender o que o apóstolo João está falando sobre nós amarmos a Deus e sobre nós amarmos pessoas. Nós vamos ter um entendimento disso. Você pode ler isso agora em grupo. Bom, diante desse contexto de relacionamento, nós sabemos que talvez o reset mais difícil dessa série, né? Nós falamos sobre perdão, falamos sobre medo, falamos sobre ansiedade, mas talvez o reset mais difícil de todos é o de relacionamentos. Porque por mais que a gente ore, jejue, leia a Bíblia, faça essas coisas que todo cristão faz, se nós estamos fugindo de pessoas, nós também estamos fugindo de algo que Deus quer tratar no nosso coração. Nós vemos aí agora, nesse texto, que o apóstolo João ele está escrevendo para os crentes ali da Ásia Menor, provavelmente ali em Éfeso, e ele está combatendo aqui a influência daqueles que eram chamados docetistas. Era um grupo herético que negava a encarnação real de Cristo. Então eles tinham um pensamento diferente sobre o Cristo e então isso esvaziava essa prática de amor fraternal, de relacionamentos. Então, João agora ele traz um texto, como nós lemos, no versículo 7 e 8, algo muito interessante. Ele diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a nossa teologia, aquilo que nós pensamos sobre Deus, aquilo que nós cremos mediante a palavra de Deus, se prova também no nosso trato com as pessoas. Agora começou a complicar um pouquinho, porque o que nós estamos entendendo é que não existe cristianismo autêntico onde o amor prático é ausente. Então a pergunta que ficou para a gente responder nessa celebração que se passou é: o que será que a forma como nós tratamos as pessoas revela sobre a forma como nos relacionamos com Deus? E o primeiro ponto que nós falamos é que não existe espiritualidade madura sem amor ao próximo. Não existe espiritualidade madura sem amor ao próximo. Versículo 7, nós lemos aí a parte A, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aqui nós tiramos um princípio central aqui da fé cristã que diz o seguinte: todo relacionamento vertical com Deus precisa gerar um reflexo horizontal com o próximo. Então, o que a gente entendeu aqui é que a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós vivemos essa tal da comunhão, a forma como nós nos alinhamos nos nossos relacionamentos, nas experiências, nas nossas trocas de afetos, os nossos vínculos, isso determina também a questão do nosso amor com Deus. É o que o apóstolo João está nos ensinando. E esse amor que ele está falando não é um amor sentimental. É esse amor sacrificial, é um amor prático e é esse amor que se doa sem ter uma garantia de retorno. Talvez você está lembrando agora de Jesus. Jesus foi aquele que nos amou sem a garantia do retorno, mas ele nos amou e escolheu nos amar. Foi uma decisão. Ou seja, o que a gente entende aqui, até nós lemos no versículo 9, Deus nos amou e enviou o seu Filho. Deus nos amou de uma forma muito prática e Deus se moveu na direção de gente que não merecia. Eu e você não merecíamos esse amor, mas ele escolheu e decidiu amar através do seu Filho Jesus. E ele conclui aqui o apóstolo João no versículo 11 dizendo: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Chegou para a gente aqui um mandamento e uma lição. Nós entendemos então que maturidade espiritual não é só sobre saber versículos. Eu decorei os versículos, eu tenho o devocional do dia de cabeça.
Não, é sobre viver mais versículos. E um dos principais aqui para nós é amar como Deus amou. Agora eu já quero propor uma primeira pergunta aqui. O que mais te desafia quando o assunto é amar o próximo? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Com certeza existem algumas barreiras e talvez você possa até ter respondido que o próximo seja a maior dificuldade de amar o próximo. Tá, mas eu tenho certeza que Deus ele vai nos dando estratégias e lidando com a gente também. A gente sabe que no fundo, a gente é bem difícil, né? Mas através dessa busca em Deus e através do Espírito Santo que está aí em você, no teu coração, a gente consegue lidar melhor com os relacionamentos. O ponto 2, nós falamos que amar quem é fácil não prova nada. Faz muito sentido com o que a gente está falando. Amar quem é fácil não prova nada. O apóstolo João vai dizendo, no versículo 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E ele está desenvolvendo aqui essa ideia do amor como evidência da presença de Deus. Então a gente entende que o Espírito Santo em nós, habitando nos nossos corações, é ele que nos capacita a amar. Porque vamos ser sinceros, e aqui a gente precisa falar algo entre nós aqui. Por nós mesmos a gente não queria amar, a gente não quer perdoar, a gente não quer fazer nada disso. Nosso coração é falho, enganoso, duro, mas a gente aprende que não é na nossa força. É porque o amor de Deus ele foi derramado nos nossos corações, então a gente consegue amar, perdoar, continuar. Só que o texto vai além. E aqui a gente chega num confronto aqui no versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Bonitinha essa frase aqui. Bonitinho esse versículo dizendo que o amor expulsa o medo. A gente já viu muitas postagens sobre isso. Mas que medo é esse que é expulso diante desse amor? É a ideia do medo da gente amar e a gente ser rejeitado. É a ideia da gente se aproximar e a gente se ferir de novo. É o medo da gente confiar nas pessoas, é o medo da gente perdoar, é o medo da gente recomeçar. Só que a gente entendeu algo, e eu quero que você guarde isso, que o amor de Deus em nós é maior do que o medo em nós. E aí João, ele diz algo essencial no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que especial saber isso. Nós somos amados primeiro por Deus. Ele nos escolheu a dedo para revelar agora esse amor ao mundo, sobre as pessoas. Então não é sobre merecimento, é uma decisão. E aí a gente chega no último ponto. Recomeçar com Deus nos leva a recomeçar com pessoas. Recomeçar com Deus nos leva a recomeçar com pessoas. João encerra agora esse momento, dessa parte aqui da carta, dizendo direto, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tá ficando difícil isso pra gente, né? Só que não tem rodeio aqui, não tem meio termo. Quem ama Deus vai ter que amar o irmão. Tem que amar gente difícil. Tem que amar gente que pensa diferente. Tem que amar aquele que ainda não está salvo. Tem que amar a sogra. Tem que amar pessoas difíceis. Tem que amar gente legal. Tem que amar gente que torce para o time diferente. Tem que amar gente de outras religiões. Está entendendo que como é a ideia desse amor que Deus está nos ensinando? E aqui ele explica que quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí a gente entende o seguinte, se você quer saber o quanto alguém ama a Deus, comece a olhar como ela trata as pessoas à sua volta. Isso vai revelar muita coisa. E por fim ele conclui com o mandamento, versículo 21. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então a gente entendeu que esse reset que nós precisamos fazer, esse reset com Deus, agora ele nos empurra de volta para os outros. Faz a gente perdoar, faz a gente olhar à nossa volta e começar a valorizar mais as pessoas. Faz a gente pedir perdão, nos leva a perdoar, nos inspira a servir o outro. Faz a gente voltar a ter paixão por aquilo que nós fazemos e entender que quando estamos servindo a Deus, seja dentro da igreja local ou seja fora da igreja, nós estamos abençoando o outro. Faz a gente entender que o nosso chamado como cristão para o Evangelho é construir pontes, não levantar muros. Então a gente entende que esse recomeço, esse reset espiritual, ele nos leva a recomeços relacionais.
E aqui eu quero propor uma última pergunta para você, porque talvez você tenha pessoas que demonstraram o amor de Deus na sua vida. Quem foi a pessoa que mais marcou sua vida demonstrando o amor de Deus? Eu convido você a responder isso e, se for alguém que está aí com você agora, honra essa pessoa, agradeça. Aproveite esse momento depois para a gente ter um tempo de oração, de compartilhar, de dar esse reset e que a gente possa viver isso como igreja. Nós podemos avançar com os nossos CR-Casas, nós podemos permitir que esse relacionamento continue se expandindo a mais pessoas. Por isso eu encorajo você a convidar alguém para a próxima semana para estar junto aí com você. Não somente o grupo que está aí reunido, mas encoraje, você líder, encoraje hoje as pessoas que estão aí a convidar mais pessoas. E nós crescemos esses relacionamentos saudáveis, permitir que Deus continue agindo na nossa igreja, agindo no reino de Deus e que tudo isso se reverta à glória a Ele. Eu passo a palavra aos nossos líderes, que vocês tenham um tempo especial agora, de oração também, de comunhão. Nós nos vemos no domingo, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite. À noite tem batismo. Se você tem alguém aí no seu CR-Casa que vai se batizar, celebra isso aí hoje. Celebra a Deus pelo que Ele tem feito. Nós nos vemos domingo aqui então. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau, tchau.